Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu vim falar de um tema que surgiu depois de uma consulta que eu fiz em constelação familiar, né? Realizei essa constelação familiar e veio um tema que eu já trabalhei muito. Não é à toa, gente. Realmente, o cliente tem o terapeuta que merece e o terapeuta tem o cliente que merece. É muito comum que as pessoas cheguem até nós com os mesmos problemas que a gente já tratou nesse processo aí para se tornar terapeuta. E não que a gente tenha tratado também completamente, porque estamos em constante evolução. O Bert mesmo foi constelar a própria mãe com 93 anos, né? Achou que estava tudo resolvido com a mãe e com 93 anos ele veio novamente a constelar um tema relacionado à mãe dele. Então, estamos aí em constante mudanças, constante processo de expansão e isso muitas vezes vai relacionar aos nossos pais, aos nossos antepassados de forma prolongada e por muito tempo. Mas esse tema surgiu novamente numa constelação e eu senti de trazer esse vídeo no YouTube porque eu não achei conteúdos que viessem a me acolher no momento que eu precisei, né? Quando a gente fala sobre lares disfuncionais, como a gente vai falar aqui hoje no vídeo, é muito difícil falar também sobre tomar pai e mãe, porque de lares disfuncionais surgem muita dor, são traumas dolorosos que muitas vezes não é possível que a gente se aproxime dos nossos pais, então tomar os pais acaba se tornando nebuloso para quem vem de um lar disfuncional. E quando eu falo de lar disfuncional, aqui eu quero trazer todas as circunstâncias que fazem um lar disfuncional, seja violência doméstica, vícios, bebida, drogas em geral, ou também pais ausentes, torna o ambiente familiar também disfuncional. Um ambiente familiar onde era regido por ofensas, agressões, violências, desrespeito, são lares disfuncionais em geral. E foi interessante olhar para o tema dessa minha cliente hoje, porque ela buscava ser feliz. E o que impedia ela realmente era uma dinâmica da infância, quando ela tinha ali os seus 7 anos de idade, onde ela se deparava, enquanto criança, com um ambiente disfuncional. E qual que é a questão? É muito difícil para um adulto que cresceu em um lar disfuncional conseguir ver e se apropriar da possibilidade de ser feliz, né? Às vezes não é nem perceptível mentalmente na cabeça da pessoa que veio de um lar disfuncional que ela pode ser feliz, porque a vida inteira dela ela aprendeu que viver muitas vezes não incluía ser feliz. Um lar disfuncional, a felicidade é pouco presente. Então, não se aprende a ser feliz em um lar disfuncional, ou pelo menos isso não se torna prioridade. Ser feliz em um lar disfuncional, muitas vezes não é possível, né? E é por isso, inclusive, a busca dos adultos pela felicidade, que se torna muitas vezes inacessíveis pela atuação aí do trauma no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. Lembrando que o trauma vive no nosso corpo, em todas as esferas da nossa personalidade. Então, no campo emocional, na psique, no corpo. E o adulto que vive em um lar disfuncional, ele desaprende a sonhar, porque ele passa a habitar um lugar de sobrevivência. Uma criança, quando ela tá naquele lugar de violência, né, de disfunção familiar, ela vive em estado de alerta. E por que ela vive em estado de alerta? Porque ela precisa perceber o ambiente para proporcionar a própria segurança. Essa criança, naquele ambiente disfuncional, ela se sente insegura, ela sente medo, ela se sente desprotegida. E é por isso que é normal que crianças que cresçam em lares disfuncionais, que cresceram em lares disfuncionais, se tornem pessoas autodidatas, independentes, que fazem tudo para elas e para os outros, para os pais, para os irmãos, e vão depois para a vida adulta fazendo tudo para o empregador, para os amigos, para o relacionamento. Por quê? Porque essa criança lá na infância teve essa necessidade, ela se sentiu desprotegida, então ela precisava fazer mais por ela. Outro movimento também na infância é o seguinte: é muito difícil para a criança aceitar que os pais não podem dar o que ela quer.
Então, na nossa mente, há uma dinâmica no sentido de que é como se o controlador ali da sua mente, das suas emoções, como se fosse o controle que a gente vê no Divertidamente, né? O que que ela fala pra você? O que que a sua mente fala pra você? Olha, não é que eles não te amam, não é que seu pai e sua mãe não te amam, não. Mas é que você pode dar menos trabalho, né? Então, vamos fazer isso sozinho. É aí que uma criança que nasce em um lar disfuncional vai ganhando muitas habilidades e muitas virtudes. Por quê? Porque desde cedo, naquele ambiente tumultuoso de brigas e conflitos, ela tem que sair do foco. Porque ela entende que ou é isso ou sou eu não posso ser mais um problema. E aí, nessa dinâmica de não se tornar mais um problema para a mãe que já está sofrendo com violência doméstica, com os vícios, com ofensas, com traição, essa criança tenta se anular no sistema familiar para não gerar mais sobrecarga, no caso, para a mãe, enfim. E ela se torna, então, ela busca se tornar independente e não precisar da ajuda dos outros. É o adulto que hoje não sabe pedir ajuda, que faz tudo, que é muito proativo, que não aguenta o ritmo dos outros, que faz e acontece, e que ninguém faz igual ela, e que, se não for eu que faço, ninguém vai fazer. Já mandei fazer, mas ninguém faz. Se eu não faço, ninguém faz. Geralmente, essas pessoas foram crianças que precisaram dar conta de tudo. E a gente sabe que ninguém dá conta de tudo, muito menos uma criança. E quando a gente traz essa projeção para o adulto, a gente se frustra muito. E eu falo por mim mesma, porque eu fui essa criança e hoje, adulta, todos os momentos em que eu tento dar conta de tudo, eu vejo que eu não dou conta de nada. Que a gente tem controle de muito pouco da nossa vida. Muitas coisas acontecem e a gente não tem controle de tudo. E é muito difícil para nós, que sempre vimos e sempre vivemos em ambientes sem controle, né? Nunca sabíamos como poderia gerar uma briga do nada, enfim. E essas crianças, né, que tiveram essa experiência, foram crianças que viveram toda a vida em um estado de sobrevivência, né? Essas crianças ficavam alertas, ficavam em situações onde colocavam ela à luta pela sobrevivência. Então eu lembro que eu mesma sempre estava preparada para sentir o ambiente, para ver se meu pai ia chegar bravo do serviço, para ver se minha mãe ia chegar cansada. Eu já queria adiantar a janta, porque eu sabia que minha mãe ficava um pouco estressada em fazer a janta muito tarde, sabe? Ia tentando ajudar para que não viesse a ter novos conflitos, mas nunca dependia de mim que esses conflitos acontecessem ou não. Era apenas uma criança, mas para uma criança é muito difícil ter essa percepção de que a gente não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo. A criança, ela tem esse movimento de amor cego pelos pais e ela tenta fazer tudo para resolver tudo. Embora ela não consiga, de fato, porque ela é só uma criança. Então essa criança que poderia estar sonhando, desenhando, brincando, ela converte o tempo dela para estar em estado de sobrevivência. E a gente sabe que quando a gente está em estado de sobrevivência, mal a gente consegue respirar. A gente às vezes até esquece de respirar, preocupado, nervoso, ansioso. E uma criança que viveu em estado de sobrevivência se torna um adulto, que continua vivendo em estado de sobrevivência. Tudo aquilo da infância é projetado na vida adulta. E é por isso que é muito comum que os adultos, então, se sintam travados, sentem que não ganham dinheiro, sentem que os relacionamentos são tão ruins quanto o da mãe e do pai. Esse sentimento de trava e de viver o mesmo, ele se dá porque naquele elo lá da criança, aquele amor cego que a criança sente pelos pais, a criança toma para si a dor da mãe, a dor do pai. Eu, no caso, assim como essa minha cliente da constelação, tínhamos nos casado com a mãe, tínhamos tomado a dor da mãe, no sentido de a criança, naquele amor cego, ela olha para a mãe e fala: "Mamãe, eu carrego essa dor por você". Como se essa fidelidade, esse ato de fidelidade com a mãe, tirasse a dor da mãe. A questão é que esse ato de lealdade, ele não tira a dor da mãe, ele só faz com que essa criança sofra junto e se torne, então, uma adulta que vive a mesma situação. Então, é muito comum que filhas de mães que viveram violência doméstica
venham também a sofrer violência doméstica nos relacionamentos por conta disso. Às vezes por uma lealdade, que é o que acontece muito comumente, tá? Não é para todos, não é regra. Constelação tem uma dinâmica, pode construir milhares de mecanismos de defesa, nunca é o mesmo para todas as pessoas, mas sim é uma possibilidade. Então, essa criança que esteve por todo esse período de construção da identidade em um lar disfuncional, projeta também na vida adulta essa sensação de ainda estar vivendo por sobrevivência. E quem vive por sobrevivência não tem tempo para viver alegrias, felicidades, não tem tempo para ganhar mais dinheiro, porque se você ganha mais dinheiro, você sai desse estado de sobrevivência. Você não tem tempo para muitas coisas que te fariam feliz, e é por isso que você tem essa sensação de estar travado na vida. E de fato, você está travado. Uma, que você está vivendo em estado de sobrevivência, e segundo, que você não tem tomado a força dos seus pais por essas dificuldades. Porque de fato é difícil para quem viveu dores em relação aos pais tomar os pais. É um movimento que exige intenção. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês: tomar pai e mãe não é vocês irem atrás dos pais de vocês. Quando eu precisei procurar isso, eu procurava como tomar minha mãe narcisista. De tantas formas, eu não achava nada. Não achava nada. Sempre eram coisas muito superficiais, ninguém de fato falava se era para eu ir atrás da minha mãe ou se era para eu não ver mais minha mãe, ou enfim, eu queria uma resposta. E gente, com muita terapia, eu vou falar algo aqui que funcionou para mim, tá? Tudo o que a gente vive é muito individual, mas eu vou falar o que funcionou para mim e o que mais fez sentido no meu coração. Bom, eu, por um instante, diante das dinâmicas que eu vivi, eu sentia muita raiva dos meus pais. E por muito tempo eu decidi ter uma certa distância de segurança, porque sempre que a gente tinha uma comunicação, tínhamos também discussões, que era muito comum do meu lar, brigas. Do nada uma briga, do nada brotava ali um tema para uma briga. Então, para evitar conflitos, enquanto adulta, decidi dar um espaço entre nós. E foi nesse processo que eu queria, né, descobrir uma forma de tomar a força dos meus pais. Buscando, eu já vi gente falar que eu tinha que perdoar meus pais, que eu tinha que voltar, pedir perdão pra minha mãe. Mas, gente, não, as coisas não são assim. Temos que respeitar os nossos destinos, o meu, do outro. E eu respeito do outro e também espero que eu tenha o meu destino respeitado também. Só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente que já passou pelo que passou sabe o que passou e o que sentiu. Se um teve a mãe narcisista, o pai narcisista, o pai, a mãe que abusou, o tio, o vô, enfim, cada um sabe o que passou. E a gente tem que respeitar o destino das pessoas, que às vezes não é fácil. Então, eu não tinha condição de ir atrás da minha mãe, ter contato próximo com a minha mãe e com meu pai e falar, olha, vamos viver felizes para sempre. Não, isso não era uma opção. Não era uma opção. O que me ajudou nisso? A distância. Às vezes a distância é mais que necessária. Se você sente no seu íntimo que eu preciso de distância para me sentir segura, para voltar para mim, é a primeira medida. Segundo, a gente tem que entender o que de fato é tomar pai e mãe. Porque às vezes a gente acaba entendendo que tomar pai e mãe é amar o pai e mãe, é perdoar por tudo e viver feliz para sempre. E não é isso. Às vezes a gente vê o outro, né? Igual eu, no começo eu via a minha professora, uma professora minha, que ela era muito feliz com os pais dela e ela trabalhava muito isso, que ela tomava força do pai e da mãe dela. Mas ela tinha uma vida diferente da minha. A violência não era uma realidade na casa dela. E eu muitas vezes falava, caramba, o que eu tenho que fazer pra ficar com os meus pais igual ela fica com os pais dela? Eu nunca, talvez, ou eu posso estar muito equivocada, ninguém sabe do futuro, mas hoje não é visível pra mim ter a proximidade dos meus pais como ela tem com os pais dela. E tá tudo bem. Tomar os seus pais não tem a ver com distância, não tem a ver, inclusive, com amar eles. Já eu sou advogada também e no direito de família já se discute isso. O pai não é obrigado a amar o filho, assim como o filho também não é obrigado a amar o pai.
O pai tem o dever de cuidado, de subsistência da criança, mas ele não tem dever de amar. Ninguém consegue obrigar o pai a amar o filho. E da mesma forma, é aqui no campo da constelação, e enfim, não é possível que todos amem os próprios pais e que os pais amem os filhos. A gente não pode exigir isso. E tomar o pai e a mãe não tem a ver com isso. Essa é a boa notícia. Vamos agora para a boa notícia. Porque tomar pai e a mãe é você reconhecer que a sua vida só se deu por conta deles, por uma escolha deles, pelo encontro deles. Tomar pai e mãe é entender que eles vivem em você hoje. Não só os seus pais, seus avós, seus bisavós vivem em você hoje. Tomar a força deles, do seu pai, da sua mãe, é muito mais do que ter amor por eles. Vai além disso. É você entender da onde você veio de fato e saber o que você precisa para fazer diferente. Se você entende que é necessário fazer diferente. Eles talvez não puderam fazer como você acha e entende ser certo hoje. Mas você tem essa opção. E foi isso que eu vi. Eu tenho a opção de fazer diferente, mas eu preciso também da força deles. Eu entendo, eu vejo hoje a vida dos meus pais, da onde eles vieram, da família que eles vieram. Eu não sei de muita coisa do que meus pais viveram. A única coisa que eu preciso entender é que eles me deram só o que eles tinham. E isso é o necessário. E é muito, é tudo. É a minha vida. O que eles me deram, a vida que eles me deram, tá pago, entendeu? Eu não tenho o que exigir mais deles. Eles me deram o mais precioso, que foi a minha vida. Com a minha vida hoje, eu faço diferente do que eles fizeram. Eu escolho fazer diferente. Isso vai envolver inúmeras dinâmicas. É muito difícil querer fazer diferente. Envolve aí a lei do pertencimento e que é algo muito forte. Nossa, a lei do pertencimento é algo muito forte. É um tema para um outro vídeo. Então, é difícil sim, querer e fazer diferente dos nossos pais, mas é possível, e essa é a notícia boa. E é possível como? Tomando a força de cada um, sem excluí-los, independente do pior que tenha sido a vivência de vocês. Então, tomar pai e mãe não é se aproximar, não é amar, é entender que é além do físico, é além disso que a gente vê, é entender que eles vivem em você. Não tem como você negar os seus pais. Negar o seu pai e sua mãe é negar você mesmo. É entender isso, sabe? Tomar pai e mãe, por piores que foram, é isso. É entender que foi como foi. E você hoje pode fazer diferente. E se essa é uma escolha, que tenha muita intenção e determinação. Porque lutar contra a lei do pertencimento não é fácil. E eu tinha preparado, né, uma carta para falar para vocês agora no final do vídeo, já que chegamos ao final do vídeo. Eu espero ter contribuído aí com quem busca uma resposta para como tomar os pais em uma família disfuncional, né, que foi disfuncional. Então eu espero ter contribuído com vocês e vamos às cartas, né? Tirei uma carta especial aqui pra gente. E a carta que saiu é: eu me alegro e agradeço pela minha vida. Gente, tem carta mais significativa para o tema de hoje? Eu me alegro e agradeço pela minha vida. Quando você toma o seu pai e a sua mãe, você está agradecendo pela sua vida. Porque se não fossem eles, você não teria nascido. E a vida é um dos maiores presentes que a gente já recebeu. Aliás, o maior presente que a gente recebeu. Se a gente não tivesse ganho a vida, a gente não teria mais nada. E só se é feliz, só se é alegre quando você está vivendo a sua vida no seu lugar. Então essa carta aqui foi maravilhosa para resumir o encontro de hoje aqui nesse vídeo. Eu espero que alcance o coração de vocês também. Então fiquem com essa frase: eu me alegro e agradeço pela minha vida. Beijão!